Olá, amigos da Sistec, bem-vindos mais uma vez ao TJS. Eu sou Kleber Duval, levando até vocês a partir de agora a melhor informação. Vamos então conferir juntos os destaques desta edição. Suspeitos de levarem drogas de Apu para Engenheiro Caldas são presos pela Polícia Militar. Saiba como a adoção de um pet pode impactar a vida de pessoas da terceira idade. Carnaval com pegada pop. Natan Vieira convida para folia diferente em Caratinga. Música alta, propaganda volante, bicicletas motorizadas. Está difícil viver com tanto barulho em Caratinga. Confira meu comentário de hoje na coluna direto da redação. Longe de mim querer atrapalhar o trabalho ou o lazer dos outros, mas pelo que sei, a lei do silêncio ainda não foi revogada. Briga por ciúmes faz homem matar outro em Frei Inocêncio. A Anatel promete acabar com gatonete no Brasil. Veja também, FIES e ensino básico foram temas de conversa entre Pedro Leitão e ministro da Educação em Brasília. Estes e outros assuntos no TJS em instantes. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. Pedro Leitão, presidente da Rede Docton de Ensino de Caratinga, encontrou-se nesta semana em Brasília com o ministro da Educação, Camilo Santana. Na oportunidade, os dois debateram vários temas da educação. Pedro Leitão esteve em Brasília representando as instituições comunitárias de educação superior do Estado de Minas Gerais. Foi recebido pelo ministro da Educação, Camilo Santana. De acordo com Pedro, o ministro pretende instituir uma nova forma de financiamento estudantil e encontrar uma solução para aqueles que vêm tendo dificuldades em pagar as parcelas do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, que disponibiliza recursos para as pessoas de baixa renda cursarem o ensino superior em instituições particulares. Para as pessoas entenderem, a instituição comunitária é diferente de uma instituição, não é pública e não é privada. Ela nasce do fruto da comunidade. Aqui em Caratinga nós temos duas instituições comunitárias, a Docton e a UNEC, por exemplo. E essas instituições, elas agora estão tendo uma grande abertura no Ministério da Educação, porque eles entendem que são instituições que são importantes para a comunidade. Nós conversamos lá com o ministro, junto com toda a equipe. Foram reitores do Brasil inteiro e eu fui representando aqui Minas Gerais. Os assuntos discutidos foram principalmente a importância desse segmento para o Brasil, para a política de ensino superior. Ele falou também da possibilidade de voltar ao financiamento estudantil. O FIES foi um modelo que hoje se esgotou e muitos alunos procuram um financiamento que seja adequado, que eles consigam pagar. E o ministro disse que está estudando um novo financiamento, que em breve um grupo de estudo vai ser instituído para poder trazer novas propostas. Ele até falou o seguinte, que toda postagem que ele faz na rede social dele, todo mundo já vem falando, e o FIES e tudo, e ele sabe que essa é uma demanda sensível. O ministro já instituiu um grupo de trabalho, ele quer um modelo, as instituições comunitárias, inclusive baseado em outros países, porque não é só no Brasil que existe financiamento da educação. Você tem um modelo australiano que é muito interessante, e que ele alivia também parte para o aluno, O juros está muito alto, então isso foi colocado, o ministro está sensível e já pediu um estudo para isso, para poder apresentar uma nova forma. Disse que o presidente Lula faz questão de voltar com o financiamento. Agora, qual que é o formato, qual que é a quantidade, qual que é a possibilidade, a gente ainda não sabe. Condições de renegociação, porque realmente não é só a questão dos juros que está alto, mas com a pandemia, muita gente vem enfrentando dificuldade e eu acho que é isso. O que eu percebi
é que por mais que a gente não tenha uma solução imediata, já claro, porque tem 30 dias que assumiu, mas existe uma sensibilidade, existe gente trabalhando, debruçado sobre isso, e eu acho que em breve a gente vai ter alternativas para os alunos que já estão pagando FIES e para os alunos que querem também fazer um curso superior. Segundo Pedro Leitão, na conversa que manteve com o ministro da Educação, este se mostrou preocupado com o aumento do número de alunos reprovados no ensino básico. O ministro disse ser objetivo dele qualificar melhor os profissionais que atuam no setor. Ele falou dessa parceria, né? O foco dele é a educação básica, disse que depois da pandemia existe uma repetência muito grande, né, no sistema público de ensino, um abandono dos alunos em relação à educação básica, e ele está debruçado sobre isso. Existe, né, no diagnóstico do Ministério da Educação uma necessidade enorme de investimentos, não só investimento em infraestrutura, mas qualificação de professores, né, formação de professores. Então esse é um tópico que vem sendo colocado, inclusive pediu a parceria de instituições de ensino superior para ajudar nesse processo de qualificação de professores, né, do sistema público, principalmente da educação infantil, que existe um déficit de formação, né, para esse segmento. Então, essa é uma pauta que está no Ministério, e eu gostei muito do que eu vi lá. Assim, um Ministério aberto, a equipe toda engajada, muito diálogo, a gente pôde falar com o ministro, não foi aquela agenda rápida, corrida, né, fez questão de nos atender, então eu achei muito produtivo. Outro tema abordado durante a reunião com o ministro da Educação, Camilo Santana, ele falou sobre a necessidade de criar mais cursos de medicina no país. Falou também sobre a abertura de novos cursos de medicina. Esse é um assunto que interessa a toda a sociedade. Muita gente vem procurando cursos de medicina. Existe um déficit de formação de médicos no Brasil, tanto é que até outro dia a gente estava importando médico cubano. Então, esse é um assunto também na pauta que foi discutido. Enfim, foi muito importante, né, para a gente estar lá representando. Eu acho que mandou um abraço para Caratinga, já tinha ouvido falar de Caratinga, fiquei muito feliz, né, porque sempre que a gente vai nesses lugares eu faço questão de falar que, né, sou de Caratinga para a gente fortalecer a nossa cidade. Pedro ainda contou o que representa para ele estar ocupando o cargo de conselheiro estadual de educação. Olha, é uma honra e uma responsabilidade, né? O governo de Minas mantém o Conselho Estadual da Educação, que é um órgão normativo. Por ele passam todas as autorizações de cursos, né, do sistema estadual, reconhecimento de escolas, autorização de novas escolas, reconhecimento de cursos superiores do sistema estadual de ensino. E eu fui chamado para ocupar a Câmara de Ensino Superior do Conselho Estadual de Educação. Talvez seja a primeira pessoa aqui de Caratinga ou da nossa região que ocupa esse lugar. E eu fiquei muito honrado, né, de ser lembrado pela história da educação aqui em Caratinga, fruto também de todo um trabalho do meu avô, do meu pai. Mas eu vou procurar, né, representar bem a nossa região e contribuir para fortalecimento da educação do Estado. A gente sabe de várias dificuldades, foi discutido já ontem numa reunião a questão do transporte escolar, a questão de várias unidades que precisam de reconhecimento, mas a gente está empenhado, né? Vou tentar fazer o meu melhor e representar bem aqui a região, mas também é um espaço importante de contato, da gente estar antenado de tudo que está acontecendo, porque todas as políticas estaduais passam pelo Conselho, e eu estou muito feliz, muito honrado de estar participando do Conselho Estadual de Educação. Números do censo sobre a população em situação de rua de Belo Horizonte, levantados pela Faculdade de Medicina da UFMG, mostram que essa população quase triplicou na última década na capital. Já são mais de 5.300 pessoas vivendo nessa realidade. A população em situação de rua sofreu um aumento, né, de quase 3 vezes nos últimos 10 anos. Esse aumento teve uma colaboração importante da pandemia da Covid, né, 35% da população que nós entrevistamos entrou na rua depois, né, do início da pandemia da Covid. A gente tem uma população que é composta, né, na maior parte por homens, mas está havendo um aumento da quantidade de mulheres que estão vivendo em situação de rua. A maior parte deles, né, é composta por pretos e pardos, ainda mantém-se essa tendência. O aumento do tempo de vida em situação de rua é um dos aspectos que chama a atenção. Se em 2013 o período médio vivendo nessas condições representava 7,4 anos,
Hoje já chega a 11 anos. Os números também apontam a necessidade de medidas voltadas à saúde mental. Quando você tem metade da população que declara ter um problema de saúde mental e que o acesso aos órgãos oficiais de saúde mental, o Sersan e o consultório na rua, é feito por uma proporção muito pequena, só 2,2% deles acessa cuidados de saúde mental nessas unidades, que são as unidades da prefeitura para isso, eu acho que esse é um ponto muito importante. O levantamento que deu origem ao censo voltado à população em situação de rua de Belo Horizonte foi realizado no mês de outubro do ano passado. Cerca de 300 pesquisadores percorreram as 9 regionais da capital para saber não apenas o número de pessoas vivendo nas ruas, mas quais os motivos para esse cenário e as perspectivas para o futuro. Dessa forma, será possível pensar em políticas públicas que sejam mais efetivas para o cenário atual. O relatório final, com todos os dados do censo, será apresentado à Prefeitura em 2 meses. Enquanto isso, as equipes devem trabalhar com essas informações para propor ações multidisciplinares. Rafael é um dos pesquisadores que atuaram na elaboração do censo. Ele aponta que, apesar das dificuldades, o grande desejo da maioria é buscar um recomeço. O que a gente mais ouviu é realmente a vontade de sair da rua, né? É a moradia, é a renda, né? E principalmente também a saúde, que a gente vê muitas pessoas se envelhecendo na rua, se adoecendo na rua, e a gente precisa realmente ter essa atenção especial para que a gente possa trazer uma política complementar, estruturante e principalmente uma política de perspectiva realmente de saída das ruas. 2 homens foram presos na noite desta quinta-feira, acusados de fazerem o transporte de drogas de Apu para Engenheiro Caldas. A prisão feita pela Polícia Militar se deu em Engenheiro Caldas. No momento da abordagem, foram encontrados com a dupla uma porção e um cigarro de maconha, além de R$3 mil em dinheiro. Devido à situação suspeita, os indivíduos foram investigados. Tenente Jefferson, da PM de Engenheiro Caldas, dá os detalhes da ocorrência. Levo conhecimento aqui que nessa data promovemos a abordagem a 2 indivíduos no centro aqui de Engenheiro Caldas, indivíduos esses que foram denunciados e que durante a abordagem foi encontrado com tais indivíduos uma porção de erva desejada semelhante à maconha, como também um cigarro de uma substância semelhante à maconha, além da quantia de R$13 mil divididos em notas de R$100 e R$50. Sabendo que a equipe de Engenheiro Caldas, que indivíduos estão vindo do distrito de Barra, pertencente aí ao município de Apu, promoveu o tráfico de drogas junto ao município de Sobrado em Engenheiro Caldas, começamos a parlamentação de tais autores, sendo que um dos autores assumiu aí que em sua residência havia uma plantação de maconha, teria 2 pés de maconha, que inclusive já teria cortado 2 pés de maconha em idade adulta, como também tinha no interior de sua residência uma barra de maconha e demais drogas, quais sejam cocaína e pinos para o acondicionamento da mesma. Fizemos contato aqui com a guarnição de Apu, que é representada pelo cabo Gilson, que deslocamos até o distrito da Barra, aonde, após buscas aí, viemos a localizar os materiais citados por tal cidadão, quais sejam esses que aqui estão expostos. Com relação ao segundo cidadão, esse aí, também morador do distrito da Barra, o primeiro cidadão, ao qual infelizmente não podemos aí citar o nome, então pouco alcunha, ele nos levou na casa de seu comparsa, onde lá, após buscas, também viemos a encontrar aí uma vasta quantidade de uma erva aparentando ser maconha. Que chegando aqui na cidade de Engenheiro Caldas, foi apresentado aos autores o material apreendido, sendo que eles aí assumiram a propriedade de tais materiais, relatando tratar-se de maconha e cocaína. A guarnição aqui de Engenheiro Caldas prestou apoio à guarnição de Apu, sendo que essa ocorrência será encerrada junto aos militares de Iapu, uma vez que aquela região pertence aos 62 BPM. A Polícia Militar está aqui para servir e proteger. Muito obrigado.
Nas residências dos 2 suspeitos em Iapu, foi apreendida expressiva quantidade de cocaína em pó e maconha. Os homens de 32 e 23 anos já eram conhecidos da polícia por cometimento de crimes de tráfico de drogas, furto e porte ilegal de arma de fogo. Veja a seguir Carnaval com pegada pop. Natan Vieira convida para a folia diferente em Caratinga. Vamos lá, pessoal, seguindo em frente com o TJS. O músico Natan Vieira promete agitar e animar o carnaval em Caratinga este ano. No próximo dia 18, no quintal do Casarão das Artes, ele promoverá a volta do Bloco do Rock, que esteve inativo nos últimos anos devido à Covid-19. Quem pretendia viajar para curtir o carnaval, mas por um motivo ou outro se viu impedido de fazê-lo, poderá se divertir em Caratinga mesmo. O músico local Natan Vieira promete neste carnaval animar e agitar o quintal do Casarão das Artes, com a volta do Bloco do Rock. O ambiente será familiar e as músicas de carnaval voltadas para o pop rock. Pois é, o Bloco do Rock a gente está pensando nesse espaço aqui do Casarão das Artes, né? Esse quintal, todo mundo pensa às vezes no casarão, pensa a parte da casa mesmo. Mas tem esse quintal aqui que é muito legal. Para o carnaval à tarde, eu acho que o espaço é perfeito assim, para acolher as pessoas. O Bloco do Rock eu estou retomando ele, né? A gente já fez no outro ano antes da pandemia, então teve que parar, né, infelizmente, por causa dessa questão da pandemia e tudo. A gente está retomando esse ano com essa mesma proposta lá do início, que é fazer releituras das músicas de carnaval, que todo mundo conhece, todo mundo curte, essas coisas da Bahia, por exemplo, mas numa releitura pop rock, que é bem o que a gente toca, assim, é bem a nossa cara, sem deixar os clássicos do rock nacional e internacional de fora também. Para esse ano a gente, enfim, está aqui no Casarão das Artes, no quintal. Tem um bar que é a Abadia do Malte, vai servir o chopp artesanal deles, né, a cerveja, tem também a outra cerveja Pilsen, porções, e é uma festa para a família inteira, então tem coisas para a criançada também, pode trazer, as crianças até 5 anos, acompanhada, claro, né, pode entrar sem pagar. Para a turma mais animada, haverá recompensa. Quem estiver fantasiado na festa poderá concorrer a premiações. Tem muita gente que gosta de fazer a farra assim fantasiada. Beleza, tá liberado fantasia. Tem uma turminha que já falou que vai vir com abadá, então criou um bloquinho dentro do bloco. E tem a turma que gosta de vir com a roupa civil, né, vamos dizer assim, à vontade, né? Vem à vontade, do jeito que você quiser. Então tá liberada a fantasia, tá liberado o adereço. Inclusive a gente vai ter premiação pra galera mais animada, pra turma que vier de fantasia. Os nossos parceiros aí do evento, todo mundo tá entregando aí presentes pra turma. Então vai ser um negócio muito à vontade, é uma festa assim democrática, igual o carnaval né? Então, cada parceiro do nosso evento, do Bloco do Rock, entregou um presente da sua empresa, né? Então vai ter vale compras, vai ter produtos, por exemplo, a Padaria Líder tem um vale compras grande, dá pra fazer uma compra bacana lá, só um negócio gostoso, né? A MIB Calçados, que é uma parceira que você tem ingresso lá para vender, ela também está dando um vale compras. Tem a ML que está dando um kit deles, e a galera da Tour Brasil também está dando um kit deles. Então a galera pode vir, que além de curtir o carnaval, curtir música boa, curtir um ambiente bacana, familiar, ainda vai sair, quem sabe, com presente. O show de Natan Vieira estará previsto para começar às 4 horas da tarde do próximo dia 18. E os ingressos já podem ser garantidos no Casarão das Artes a R$ 15 e também nas redes sociais do músico. Com a entrada independente, a gente tem acessibilidade aqui. As pessoas podem vir pela Vila Vasconcelos, que é bem do lado aqui do Casarão das Artes, e adquirir o ingresso é facinho nas minhas redes sociais. Natan Vieira convida todos os caratinguenses a participarem desse momento de carnaval na cidade, no quintal do Casarão das Artes.
Pois é, queria deixar então um convite para todo mundo. Venha participar no sábado de carnaval, dia 18, a partir de 4 da tarde, aqui nesse espaço, que é o quintal do Casarão das Artes. Bloco do Rock. Venha, traga a família toda, que vai ser uma festa bem legal. E para prevenir confrontos entre integrantes das torcidas organizadas de Atlético e Cruzeiro, o Ministério Público de Minas Gerais realizou nesta sexta-feira a Operação Bandeira Branca. As duas equipes se enfrentam neste próximo domingo, a partir das 7 da noite, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. O repórter Paulo Xavier, da Rede Minas, tem as informações. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas casas das lideranças e também nas sedes das maiores torcidas organizadas de Minas Gerais. Mais de 100 policiais militares do Batalhão de Choque participaram da operação. Nesses locais foram apreendidos, além de celulares, materiais como bastões de madeira e de ferro, bolas de sinuca, explosivos e também materiais das torcidas rivais, que eram mantidos como uma espécie de troféu. O Ministério Público de Minas Gerais vem monitorando a ação das torcidas organizadas nas redes sociais e também as provocações mútuas entre elas. E acharam por bem fazer essa operação até como forma de prevenir eventos violentos no clássico de segunda-feira entre Atlético e Cruzeiro. De Belo Horizonte, Paulo Xavier. Olha, barulho é normal, especialmente na vida moderna. Mas para tudo tem que haver um limite. Em Caratinga, o excesso de barulho já está incomodando. Este é o assunto de meu comentário de hoje na coluna Direto da Redação. Não é segredo para ninguém que vivemos todos cercados pelo perigo. Assaltos, gente maluca solta, trânsito selvagem. Caratinga, mesmo não sendo nenhuma metrópole, já enfrenta há muito tempo essas situações. A essa lista de aborrecimentos que citei, incluo mais um, o excesso de barulho. Outro dia, circulando pela cidade, fiquei em sobressalto quando parou ao lado do meu carro um veículo de publicidade e volante. Tudo em volta parecia tremer ao som da propaganda. Tal era a sua altura. E olhem que se tratava apenas de uma simples motocicleta, a qual estava acoplada uma única caixa de som. Uma só. Mas que potência, viu? Falando em moto, há também os carros. Deles costuma escapar com bastante frequência música no mais alto volume. De preferência, funk, alguns com aquelas letras de envergonhar até gente que se diz avançada. Nada contra quem gosta de curtir sua música no carro, seja ela qual for, mas obrigar toda a cidade a ouvir junto, pelo amor de Deus, né? Falamos de motos, de carros e tem também agora as tais bicicletas motorizadas. Ah, essas são profundamente irritantes. As que temos visto por aqui parecem mais irritantes ainda, tudo indicando serem resultado de alguma gambiarra em que se usaram peças improvisadas para sua montagem. Produzem um som parecido ao de um liquidificador ampliado 1000 vezes. E a cada dia, esses veículos parecem aumentar em nossas ruas, conduzidos quase sempre por menores de idade, que trafegam neles em velocidade assustadora. Por fim, há também alguns bares com música ao vivo, que enlouquecem quem busca sossego. Um dos que perturbam meu descanso em casa durante a noite e até pela madrugada, nos finais de semana, parece ser especializado em cantores de karaokê, tão desafinados que são. Longe de mim querer atrapalhar o trabalho ou o lazer dos outros, mas pelo que sei, a lei do silêncio ainda não foi revogada. Acho que tem gente aí exagerando na dose, quando vai atrás de diversão. Viver a vida é uma beleza, né? Mas precisa ser com tanto estardalhaço. Vamos todos procurar ser felizes, mas overdose de barulho, não. Ok, vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região neste fim de semana. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para este fim de semana é sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite.
Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 23 graus e a máxima 33 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 20 graus e 31 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 20 graus e 32 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 20 graus e a máxima 31 graus. Veja a seguir. Saiba como a adoção de um pet pode impactar a vida de pessoas da terceira idade. Quem tem um animal de estimação sabe o quanto a vida com ele fica mais agitada, com mais amor e carinho. Mas você sabia que os benefícios dos pets para os idosos vão além da parte sentimental? Ter um bichinho pode contribuir para a saúde física e mental e até para a socialização das pessoas da terceira idade. Bob tem quase 2 aninhos e entrou na vida da Elza por acaso. Eu estava chegando do trabalho e já tinha tido outras chances de ter outros cachorros, só que eu estava com medo, né? Porque é muita responsabilidade. Aí aconteceu que eu tive um aperto, falei assim, eu vou pegar. Aí trouxe ele. Para que o Bob se sentisse bem em seu novo lar e se adaptasse com facilidade, a Auxiliar do Bem-Estar se dedicou e assumiu todas as suas obrigações e cuidados necessários. Eu chego, saio para a rua com ele para fazer as necessidades dele e nós brincamos aqui na garagem, outra hora na rua de baixo e nós dormimos juntos, no pé da cama. Elza está passando por um processo de luto e confessa que adotar um animalzinho de estimação tem feito toda a diferença na vida dela. Estava muito sozinha e pensando muito no meu filho. E agora o Bob não nem dá tempo, nem porque ó como é que ele é. Ele não dá tempo não. No final de semana eu tive uma crise, né? Aí ele ficou sentido também e me olhando. E depois eu fui, deitei, ele foi, deitou e ficou em cima de mim, me dando beijinho, lambia daqui, lambia dali. Aí eu fui calmando, ele é meu companheiro. À medida que envelhecemos, especialmente depois da aposentadoria, pode ser difícil encontrar estrutura e significado para a vida todos os dias. Mas cães, gatos e outros pets cuidam disso muito bem. Sabe por quê? Eles nos forçam, digamos assim, a continuar fazendo as coisas. É quase como se fosse uma criança, né? Tem muitos custos, demanda uma responsabilidade muito grande e é uma coisa boa para o idoso, porque ajuda a estabelecer uma rotina, né? É uma atividade a mais que o idoso vai ter, uma companhia constante. Então, mesmo que você não esteja se sentindo bem emocionalmente ou fisicamente, o animalzinho não se importa. Ou melhor, ele se importa até demais, mas continua querendo que você o alimente e leve para passear. A introdução do animalzinho nesse sentido vai fazer com que ele crie uma rotina nova, de até mesmo interação social, uma vez que ele vai pegar esse pet, vai sair, vai poder caminhar, melhorando assim o condicionamento físico dele, né? Interação com as crianças na rua ou com outro vizinho que tem um cachorro. Então, para o idoso, traz uma qualidade de vida assim sensacional. A gente percebe o cuidado e a disponibilidade que geralmente eles têm, né? Por se tratarem, da maioria das vezes, serem aposentados, né? Então tem um tempo maior para dedicar ao animal, percebe uma alteração mais rapidamente, logo já recorre, já procura ajuda, orientação. Esses bichinhos nos ajudam a prevenir a solidão e o isolamento.
Isso, conforme especialistas, é fundamental para evitar o declínio cognitivo e as doenças. Afinal, eles nos ajudam a focar não somente em nossas necessidades. Eles nos dão motivo para realmente levantar de manhã pensando: preciso sair dessa cama para cuidar do meu amigo aqui. Experiência que vai trazer benefícios e sensações de bem-estar, de prazer, de felicidade. Por quê? Porque contribui para a emissão dos neurotransmissores, né? Da serotonina, da dopamina, da ocitocina, que é o hormônio do prazer. Então essa troca, né, traz benefícios para o ser humano nesse sentido. Se você tem mais de 65 anos e tem um animal de estimação, é provável que procure ajuda médica cerca de 30% menos do que as pessoas que não têm um animalzinho. Além de contribuir com a diminuição da ansiedade, da depressão, do estresse, tem um importante movimento na questão da pressão arterial, diminui. Uma vez que diminui o estresse, controla também a pressão arterial. Com a idade, a gente perde coisas que antes ocupavam nosso tempo e davam propósito à nossa vida. Você pode aposentar da sua carreira, os seus filhos podem se mudar para longe. Cuidar de um animal de estimação pode trazer prazer e ajudar a elevar seu otimismo e senso de autoestima. Os pets, eles têm uma importância, né? Em alguns casos onde a pessoa perde um ente querido, o cônjuge, principalmente os idosos, né? Que eles passam a transmitir para o animal todo o carinho, toda a atenção, né? E isso afasta o idoso do sentimento de depressão, do sentimento de angústia, de se focar, né, na perda, no luto em si. É muito sensorial você tocar o animal tocar você, né? E para o idoso que está sozinho, que perde alguém, para ele é muito difícil continuar nessa questão dentro da casa, sozinho, né? Os filhos saem para trabalhar, ele está lá sozinho. E quando perde o companheiro, a companheira, como ele fica? Então esse bichinho, esse animal, ele vai vir não como uma substituição, né? Ele vai vir como um apreço, ele vai vir como algo novo na vida da pessoa. Em casos de luto não elaborados, é importante reforçar que os animais contribuem sim de uma forma significativa, mas ainda assim o acompanhamento com um profissional é essencial. Precisam sim de um acompanhamento, né, com um profissional, um acompanhamento psicológico, às vezes até medicamentoso. Então é importante, né, a gente avaliar isso, que o animal traz sim um estilo de vida muito melhor para o idoso, né, que traz assim inúmeros benefícios. Porém, se o luto não for elaborado da forma correta, se há uma dificuldade na superação desse luto, o mais indicado é procurar o profissional da área, né? Um crime passional foi registrado na madrugada desta sexta-feira, em Frei Inocêncio, no Vale do Rio Doce. Um homem foi morto a facadas pelo companheiro dele. O crime envolveria ciúmes. Tudo aconteceu em um assentamento rural. Segundo a polícia, os dois homens estavam em um bar quando a vítima, de 38 anos, acusou o companheiro, de 45, de estar olhando para outro homem. O parceiro da vítima não gostou do questionamento, pegou uma faca de cozinha e desferiu um golpe nela. O homem foi atingido no peito e morreu no local. O agressor foi preso, disse ter se arrependido do crime e que o cometeu em um momento de nervosismo. A faca utilizada no assassinato foi apreendida. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, determinou o bloqueio imediato das transmissões piratas de sinais de TV a cabo no Brasil, aquele esquema conhecido popularmente como Gatonet. Segundo a agência, o desligamento das transmissões será feito de forma remota. As transmissões piratas dos sinais de TVs por assinatura podem estar com dias contados no Brasil. Ao menos é o que promete a Anatel. A agência informou que os aparelhos que decodificam esses sinais, transmitindo-os para quem os adquire, chamados TV Box, serão desligados remotamente, ou seja, sem que as operadoras precisem fazê-lo de casa em casa. Segundo informado, a medida é devida ao grande número de denúncias acerca da utilização cada vez maior desse sistema clandestino,
no qual o usuário não paga nada para assistir a canais exclusivos de TVs por assinatura, dando prejuízo às empresas. Segundo a Anatel, cerca de milhões de aparelhos decodificadores serão bloqueados nesse primeiro momento. A agência ainda avisa: quem produz e comercializa os aparelhos clandestinos está incorrendo em 5 crimes: uso de equipamento não homologado, transmissão clandestina de telecomunicações, uso indevido do serviço de TV por assinatura, prejuízo à ordem econômica e à concorrência e risco à segurança cibernética. Pois é, pessoal, chegamos ao fim de mais um TJS. Obrigado pela companhia de todos. Grande abraço, bom final de semana e até a próxima.